ao iniciar minha fala, saudar essa pessoa que o convívio aqui nesta casa me permite um conhecimento mais apurado. E eu quero aqui render minhas homenagens a este deputado atuante, companheiro, amigo, lutador, também preocupado com as causas macro do Estado, mas também com as causas do interior, que é o deputado Davi Almeida, que muito bem preside a Comissão de Constituição e Justiça dessa casa. Receba, deputado Davi Almeida, nosso reconhecimento e que Papai do Céu possa lhe iluminar, lhe dando saúde e lhe conduzindo sempre pelo bom caminho, pela essa postura ética de retidão, mas acima de tudo de esforço e de dedicação em defesa dos interesses do povo do Amazonas. Mas, senhor presidente, não tão diferente, deputado Regis, do que fez o deputado Orlando Cidade, eu venho a essa tribuna no dia de hoje, não só para relatar esse caso que choca o Brasil, do repórter Santiago Andrade, em que, exercendo a profissão de jornalista, cobrindo uma manifestação nas ruas do Rio de Janeiro, ele simplesmente é vítima da violência. Só que esse não é um fato isolado. Daí o Brasil e o mundo assistindo o que ocorre em Pedrinhas, no Maranhão. E se não bastasse isso, nós tivemos um adolescente negro, nu, que foi perseguido e preso num poste por uma trava de bicicleta. Esses fatos, por si só, não são fatos isolados. Eu, particularmente, entrei na vida pública pelas lides estudantis. E aqui nesta cidade de Manaus, seja como estudante secundarista ou estudante universitário, ainda no processo de redemocratização desse país, enfrentamos vários embates. Mas nenhum deles buscou o caminho da violência. Nenhum deles buscou o caminho do quebra-quebra, da queima de ônibus. Muito pelo contrário, fomos às ruas para mostrar o nosso descontentamento com o governo da época. Fomos às ruas para garantir os direitos democráticos do Estado de Direito, com o qual todos sonhávamos e queremos e lutamos para tal. Mas, se faz-se necessário nós repensarmos o sistema de segurança pública brasileira, como também saber dividir o joio do trigo. E eu tenho acompanhado muito, deputado Regis, a imprensa, e quando a polícia agia com rigor, estava agindo de forma descabida porque ali tinha um manifestante. Eu não vejo outro caminho da polícia quando estão quebrando caixa eletrônico, quando estão quebrando vitrine, quando estão queimando ônibus, quando estão quebrando posto da polícia e a polícia só assistir. Aí você não está lidando com manifestante, você está lidando com vândalo, com bandido, com criminoso. E isso é muito preocupante. Ou a gente aproveita esse momento, que é um momento rico, que é um momento de eleição da sucessão presidencial, mas eu entendo que os estados sozinhos não têm condições de fazer frente à questão da segurança, tendo em vista principalmente o que a gente convive aqui de perto, que é a questão do narcotráfico. E esse ato de violência, no meu ponto de vista, ele não cabe em nenhum momento no Estado democrático de direito. E nada se justifica. E, por outro lado, isso enfraquece as instituições. Por quê? Porque um ato desse é o reconhecimento de que as instituições do Brasil não funcionam. Seja o judiciário, seja o poder executivo, seja o poder legislativo. E eu, por essência, sou um democrata. E acredito que nós devemos buscar o caminho do exercício da democracia, do bom embate, do bom debate, para que a gente possa discutir as alternativas, mas não a violência, não assassinando trabalhadores, principalmente da imprensa, que sem ela nós não teríamos avanços que nós conquistamos na sociedade moderna. Sem ela, nós não estaríamos talvez hoje aqui nessa tribuna para usar o exercício do direito da garantia da democracia, e que cumpre um papel, em última análise, um papel social importante para as sociedades modernas e sociedades atuais. Então, eu venho aqui de quem não perde a capacidade de se indignar, deputada Vera, de não aceitar
que nos presídios brasileiros morram por ano mais homens e mulheres do que morrem num país como a Itália. De que o Brasil tem registro de violência maior do que países que estão em guerra. Então nós não podemos aceitar isso com banalidade. Agora nós temos o fato desse jornalista assassinado, que isso já estava previsto. Por quê? Porque todas as manifestações tinham uma grande parcela da população brasileira que foi às ruas de forma pacífica, mas tinha ali bandidos e vândalos que tentaram quebrar uma das instituições mais importantes desse país, que foi a sede do Itamaraty em Brasília, que invadiram o Espelho d'Água no Congresso Nacional, que invadiram lojas no Rio de Janeiro, que quebraram ônibus e queimaram ônibus em São Paulo. E surgiu uma figura denominada as pessoas mascaradas, deputada Vera, e que se culminou com a violência. Mas essa violência não é resumida a isso. Aí nós temos o fato que estoura, porque não é só no Maranhão a falência do sistema penitenciário brasileiro. E aí, deputado Regis, nós vimos essa figura também no estado do Rio de Janeiro, mas coincidentemente é um jovem, e ele é negro, preso num poste, nu, para no mínimo humilhá-lo. Mas o que está por trás disso? Um grupo da sociedade que entende que precisa fazer justiça com as próprias mãos. Aí é a falência do Estado, aí é a falência do processo democrático. E isso é um alerta para todos nós, autoridades, é um alerta para a sociedade. Mas eu acredito, e já há pesquisa recente, que hoje só no estado de São Paulo mais de 30% da população não aceita mais as manifestações, deem-se qualquer natureza, que é lamentável. Porque nós precisamos ir para a rua sempre que for necessário para garantir o direito de cada cidadão. Mas nós não podemos aceitar como banal, como normal, a violência que vem ocorrendo no Brasil. Seja essa violência ocorrendo nos presídios, seja a violência que mata inúmeros jovens no nosso país, seja essa violência que tenta se impor ao desejo da grande maioria do povo brasileiro que vai às ruas se manifestar por buscar avanços e conquistas para o nosso país, principalmente no campo da educação, da saúde e do desenvolvimento econômico. Ouço com muita alegria a parte do deputado Washington Regis. Deputado Sidney, eu já me pronunciei a partir da deputada Conceição Sampaio no início dos trabalhos, mas tenho certeza que esse assunto merece de todos nós uma atenção constante. Deputado Sidney, quando aconteceu aquela barbaridade com o policial, o Brasil inteiro fez de conta que não existia nada. A situação de penetrar o Itamaraty foi também uma coisa que banalizaram. Deputado Sidney, não percebe-se as pessoas que eu não sou parte da sociedade. Não adianta eu pensar que a baderna não chega a mim, e a baderna chegou na imprensa. A bagunça e o desrespeito chegou no meio de comunicação. Que isso sirva como um chamamento de atenção para todos nós, porque se nós tivéssemos lá atrás dado importância quando foi um policial agredido e quase levado à morte, talvez não tivesse chegado ao trabalhador da imprensa. Nós precisamos, deputado Sidney, não deixar essas coisas não fazer de conta aonde esses bandidos há muito tempo estão usando esses manifestos e essa movimentação popular para poder agredir as pessoas de bem. Isso é incabível e cabe a todos nós, sem dúvida, uma providência imediata, e isso tem que parar. Ora, deputado Sidney, esses mascarados eram presos de manhã, à tarde estavam soltos, e queriam que a polícia pegasse porrada deles e ficasse parada. A polícia, tudo era demais, e eles, tudo era de menos. Deus abençoe a todos nós e que possamos nos conscientizarmos do momento que atravessamos, deputado Sidney.
Agradeço a parte do eminente deputado Washington Regis e deputado Regis. Vossa Excelência coloca algo que é importante, que é justamente o que se defende, que é o Estado Democrático de Direito. Nós precisamos garantir os direitos individuais de cada cidadão. Como é que pode nós queremos avançar, e é um anseio do povo brasileiro que a gente possa avançar na construção desse país, quando inúmeros jovens são vítimas da violência, do dia a dia, do cotidiano. Então eu entendo que nós precisamos ter uma articulação maior, nós precisamos ter que ter uma força maior, porque não é só a morte de um jornalista, nós temos a violência distribuída em vários segmentos e vários campos da sociedade. O narcotráfico avança, infelizmente, a cada dia. A cada dia o narcotráfico avança. E nós convivemos com isso, até porque nós vivemos em um estado que faz fronteira com inúmeros países, e parte desses países são dos maiores produtores de cocaína do mundo. Nós não queremos que a gente caminhe para o que está parte do nosso vizinho país, que é o México, onde as autoridades são acusadas de cumplicidade, de envolvimento com o narcotráfico, onde as milícias proliferam e onde o comerciante e a população tem que se armar para enfrentar bandidos. Eu entendo que é necessário nós pensarmos e refletirmos sobre isso, para que a gente possa continuar trabalhando para o avanço e o crescimento desse país. Agora, eu entendo que o nosso papel enquanto parlamentar, ele não se encerra no momento presente. Esse tempo do verbo não cabe a nós, ele cabe a nós a olhar no passado, no pretérito, para que a gente possa construir um futuro melhor. Eu venho a essa tribuna de quem não perde a capacidade da indignação, de quem não perde a capacidade de entender que nós precisamos construir um futuro diferente, mas que entendo também que nós precisamos garantir o direito daqueles que concordam com a livre manifestação, mas daqueles que não teimam em lutar pelo processo democrático, a garantia dos avanços das instituições, seja do Ministério Público, seja da Justiça, seja da Polícia, seja do Legislativo, e respeitando as diferenças, de que a gente possa dar nossa contribuição. Mas o fazê-lo com a força e com a vontade. Agora, nós não podemos impor a nossa vontade na violência. Deputado Regis, acredito que eu, como muitos cidadãos brasileiros, se tivesse sido consultado, e acredito isso e falo isso no momento de hoje, o Brasil não estava preparado para fazer a Copa do Mundo. E o governo federal lá atrás disse o seguinte, que grande parte dos recursos investidos nas arenas e na estrutura da Copa do Mundo seria viabilizado pela iniciativa privada. E o que aconteceu? Até o lançamento do anúncio do sorteio das sedes teve que ser bancado pelo governo da Bahia. Está aqui o estado do Amazonas, em que essa arena vai custar muito dinheiro para o povo do estado do Amazonas. Mas agora não dá simplesmente para o Brasil dizer eu não vou fazer a Copa. Não, nós temos que honrar o nosso compromisso, até por sermos conhecidos como o país do futebol, e transformar esse limão numa limonada. Então, não dá para prevalecer simplesmente a minha vontade em detrimento da vontade e do desejo da maioria. Senão, isso não é democracia. É tudo menos democracia. Mas fica muito claro para nós que um fato que acontece e parece isolado, e que não é isolado, as mortes e as violências que vêm ocorrendo nos presídios brasileiros, a morte de jovens que não ocorre só no Rio de Janeiro e na periferia do estado de São Paulo, acontece em todo o país. E quando a sociedade começa a ir para a rua, alguns segmentos tentam desmobilizar, descaracterizar através da violência, inclusive matando trabalhadores da imprensa. Esse fato, e uma televisão divulgou, inclusive fez uma entrevista com um dos jovens, que se intitula como Justiceiro, ao dizer que não toma conhecimento
que o Estado não consegue fazer frente à violência e que por isso vai ter que punir com as próprias mãos. Qual é a autoridade? A partir de que princípio? Ou seja, no mínimo nós estamos retroagindo. E isso, no meu ponto de vista, em última análise, é a ausência de política pública. Nós precisamos resolver e rever os códigos da legislação brasileira no que diz respeito às penalidades, a tolerância zero a essa questão do narcotráfico e da violência, a garantir a segurança nacional nas nossas fronteiras, nos aeroportos, nos portos, e fortalecer sensivelmente a educação no nosso país. Nós precisamos disso. E com isso, trabalhar com políticas públicas duradouras. Nós não precisamos de políticas de governantes, nós precisamos de política de Estado, para que a gente possa, através do desenvolvimento econômico, através de políticas públicas saudáveis, construir uma realidade e um momento diferenciado. Mas hoje se faz necessário uma política articulada de segurança. Nós não vamos avançar na segurança se não tiver uma política articulada do governo federal com os governos estaduais e municípios. Somente 13% de quem fica com 60% do bolo tributário investe em segurança, que é a União. Está aí a Polícia Federal. E o deputado Marco Antônio foi muito feliz quando convidou aqui os policiais e os delegados da Polícia Federal que atuam no nosso Estado para mostrar a sua luta, de quem é cada dia desmobilizado e desmantelado. Então, fica essa reflexão, mas o aviso está dado. As letras estão muito claras, as digitais estão postas. Nós não podemos simplesmente analisar a morte desse repórter isolado do que acontece em Pedrinhas, no Maranhão. Nós não podemos analisar Pedrinhas isolado do restante do Brasil. E este ato desse jovem adolescente negro que foi preso nu a um poste, desassociado. Isso é o retrato de um país em que a violência está soltando em inúmeros segmentos, em vários estados e em vários locais. E que nós possamos ter a capacidade e o discernimento de divergir, mas também de discordar, até pela complexidade e pelo tamanho do nosso país. Mas fica claro que medidas precisam ser tomadas, mas não medidas à base do neopopulismo e do marketing político eleitoral. Nós precisamos ter medidas sérias. E o judiciário tem que ser chamado, até porque nós não precisamos ficar nessa guerra de corporativismo, como também o Congresso Nacional, no sentido de reavaliar. Eu entendo que o papel do legislador é fundamental para que a gente possa rever a legislação nesse país. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Meu muito obrigado e um bom dia a todos. Último orador, Sua Excelência, o líder do